seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Hoje eu estou na companhia do jornalista Guilherme Ataide, ele que também é radialista e assessor de imprensa do Futebol Clube Santa Cruz, e da jornalista Luana Cieselski, ela que é formada pela Universidade de Santa Cruz do Sul e atualmente é repórter do Rio Vale Jornal. Hoje o nosso bate-papo será sobre as fake news, as notícias falsas que você deve se debater a todo momento, principalmente nas redes sociais. Em primeiro lugar, gente, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Monique. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Mas pra gente começar, então, eu quero saber a opinião de vocês, de cada um, assim, singular. O que pra vocês é as fake news e como melhor a gente pode definir elas? Posso começar por ti, Guilherme? Claro. Olha, Monique, para mim, fake news, como o nome diz, né, do inglês, são notícias falsas, né, que são notícias que são plantadas, né, que têm em si um objetivo, né, que é de desinformar, né. Acredito que na maioria das vezes a fake news ela tem um objetivo mesmo, não é apenas um erro, né, não é apenas uma coisa jogada na internet sem nenhuma intenção. Hoje a gente tem, com o avanço das redes sociais a todo momento, né, as notícias são repetidas, né, e às vezes essa notícia que é fake, né, falsa, ela acaba sendo repetida muitas vezes sem ninguém confirmar qualquer tipo de veracidade. Então, fake news basicamente seria isso, né, a notícia falsa plantada, né, com algum fundo de verdade, algum cenário ou não, né, que acaba se repetindo várias e várias vezes e depois de um tempo, né, queira ou não queira, essa fake news ela acaba ficando no imaginário das pessoas, acaba se tornando algum tipo de verdade para as pessoas que não querem ir atrás, não vão a fundo e não tentam ver outro lado, né, da história. No teu caso, Luana? Não, eu acho que o Guilherme definiu bem, né? Acredito que é exatamente isso aí. São informações falsas que acabam sendo divulgadas por um motivo ou por outro e que, por terem normalmente um tom mais sensacionalista, acabam sendo, de certa forma, interessantes para as pessoas que recebem aquela informação. São normalmente informações assim que atraem mesmo o público, né? E aí elas acabam sendo difundidas, principalmente em função das redes sociais. As pessoas compartilham muitas informações, muitas vezes sem buscar mais a fundo a veracidade daquela informação, né? Então acho que o Guilherme definiu muito bem, são as notícias falsas, né? E é tudo muito rápido hoje em dia, né? Com o Facebook, certeza. com o próprio Instagram também, que agora, antes era mais para fotos e agora também é para dar notícias. E nós três, como jornalistas, né, é uma coisa bem preocupante. Com certeza. Eu queria saber se na questão de vocês que trabalham, né, em jornais, tudo mais, se vocês já receberam via redes sociais alguma notícia falsa de alguém que acompanha o trabalho de vocês e acabou querendo ajudar, mas por fim atrapalhou? Eu não sei se eu chegaram a me enviar alguma informação falsa, assim, mas acho que como jornalista a gente está sempre muito ligado, assim, nas redes sociais também, porque as redes sociais acabam sendo uma forma das informações chegarem até as pessoas e como jornalista a gente também usa muito as redes sociais. E já aconteceu, sim, de às vezes pessoas assim até que têm uma certa credibilidade acabam passando uma informação que não é bem aquilo ali, né? Mas acontece, eu acho que acontece sim, eventualmente, né? E aí o jornalista como profissional tem que estar bem ligado nisso e tem que estar procurando apurar, né, a informação para não replicar aquilo e não acabar dando ainda mais continuidade para uma informação que não é verdadeira, né? Tem que ir em busca mesmo, né, Com da certeza. realidade dos fatos. A internet traz essa facilidade, né? Em 2 cliques a gente está compartilhando notícias, né? Eu particularmente não recebi diretamente nenhuma fake news assim, mas eu já vi em grupos de WhatsApp ali muita gente compartilhando coisas, né? Principalmente na política, né? Hoje em dia nós
estamos em ano eleitoral, então muita coisa ainda vai ser compartilhada de forma responsável e é justamente o nosso dever é isso, né? A gente olhar, porque normalmente a fake news ela vem com um gatilho muito interessante, né? Às vezes em cima do momento, né? Aconteceu alguma coisa e logo uma hora depois já tem toda uma notícia montada, né? Muitas vezes com algum aspecto que é real, né? Que a coisa realmente aconteceu, mas dentro disso, né? Vem com a informação falsa totalmente desprovida, né? De qualquer fundo de verdade, porque no Facebook também a gente consegue compartilhar muito fácil, né? E tem a questão visual, né? A foto, muitas vezes a manchete é uma coisa, a foto é completamente diferente, né? E te faz pensar às vezes uma coisa diferente e a gente tem muito disso, né? O visual importa muito. Então a gente, com a foto, muita gente que repassa essa fake news, às vezes não leu a notícia, né? Esse é o problema. A chamada só, exato, né? Lê a chamada, a linhazinha de apoio ali, que às vezes dá uma complementada e, nossa, olha essa informação, eu tenho que compartilhar. E aí, às vezes, o que está no texto, dentro daquele link ali, é uma bobagem. É verdade. Isso acontece muito, né? O pessoal vai pelo título e acaba compartilhando e viralizando, né? E eu acho que as fake news também, eu acho que existem, né, as pessoas assim que fazem aquilo propositalmente, mas eu acho que há alguns casos também que elas acabam acontecendo, essa difusão das informações falsas acaba acontecendo sem querer, assim. Agora no caso da Marielle, por exemplo, da Marielle Franco, uma pessoa conhecida minha, que eu sigo nas redes sociais, que é seguida por várias pessoas e que normalmente tem assim é fonte de informação bem confiável, fez uma postagem falando da Marielle e acabou falando que ela era transexual. E aí eu fiquei digo, transexual, será? Porque eu tinha ouvido outras coisas a respeito. E aí eu procurei no Google, assim, né? Botei lá Marielle transexual. E aí eu vi que, não, na verdade, ela era só bissexual, né? Então, tipo, a pessoa provavelmente se enganou, né? Mas muitas pessoas devem ter lido aquilo e devem ter acreditado, assim, né? Acho que acontece, assim. Algumas vezes por engano e outras vezes por maldade mesmo, sim, né? Por implantar uma notícia falsa, com certeza. que é o que acontece muito até em função do que o Guilherme falou nessa questão de política, né? Com certeza. Há sempre algum interesse, normalmente há um interesse por trás, né? É verdade. Normalmente há. O compartilhamento em massa normalmente é realmente, né, sem a intenção de divulgar coisas falsas. Mas a raiz, né, da informação, sim, ela nasce e já muitas vezes se aproveitando disso, né, que as pessoas vão compartilhar sem se informar, né, devidamente da informação. Então acontece muitas vezes, a gente vê em qualquer rede social que a pessoa já formou uma opinião sobre o assunto, né, já expõe a sua opinião, quando na verdade ela está, falando sobre uma manchete que não leu a notícia, né? E acontece muito também de sites e blogs, muitas vezes até copiar a forma de que outros sites, né? Às vezes a cor, as letras, né? Então isso acontece muito, né? E vai acontecer mais. Esse é o problema. Em ano eleitoral, de todos os lados vão vir informações erradas que são plantadas de propósito e contando já com esse compartilhamento sem as pessoas realmente ver o que é a notícia, né? Acho que esse ano a tendência é piorar, né? Infelizmente, né? Sem querer ser negativos, mas é o que tudo indica, né? Ao que tudo indica, sim. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul.
Olá, sou Paulo Moura, repórter fotográfico, coordenador das etapas do Miss Rio Grande do Sul, Mini Miss Universo versão Disney e rainha da Expo Inter. E vem aí uma nova emoção. E o foco é você. Vamos estar com a nossa equipe completa na sua cidade. Você será a nossa celebridade. Vamos te entrevistar, vamos te fotografar e muito mais. Fique ligado. Sabe como? Eu sou Maria Laura, repórter no programa, blogueira, modelo e Mini Miss Brasil Beleza Facial. Vou estar acompanhando Paulo Moura na sua foto e quando terminar vou te entrevistar e vai para o meu quadro do programa, Trocando Ideias com Maria Laura. A dica DEMAC de hoje é sobre o piso vinílico. Ele imita o aspecto da madeira, é perfeito para quem gosta dessa linha de estilo nos pisos e não dispõe de um orçamento alto. Esse tipo de piso pode ser aplicado em diversos ambientes, como cozinhas, quartos, sala de estar e sala de jantar. Local com muita umidade, como banheiro, deve ser evitado esse tipo de piso, pois ele não possui a resistência adequada. DEMAC é a sua mais nova opção em materiais de construção e acabamentos. Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz. Vem aí, bastidores na tua festa. Eu, Paulo Moura, estarei percorrendo o Rio Grande do Sul e com certeza com uma cobertura completa na tua festa. Fotografia, filmagem, entrevista, aquele bate-papo descontraído nos bastidores. Quer saber como? Entre em contato com a nossa produção. A dica Sun Galen de hoje é que, como a incidência dos raios ultravioletas está cada vez mais agressiva na Terra, as pessoas de todos os fototipos devem estar atentas e se proteger quando se expuserem ao sol. Os grupos de maior risco são os de pele clara, sardas, cabelos claros ou ruivos e olhos claros. Coincidentemente, os fototipos mais prevalentes em nosso meio. Para isso, uma medida fundamental é o uso dos protetores solares. Instituto de Oncologia Sun Galen, Núcleo Melanoma. Cuide da sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto. CRM 21297. No caso, assim, para o jornalismo, qual é o impacto, então, dessas notícias falsas para a nossa profissão? Isso muitas vezes acaba desqualificando todos os meios de comunicação, né? Hoje em dia a gente vê gente falando que não dá para acreditar em nada, né? Não é assim, né? Eu acho que, por exemplo, quanto mais local a informação, como é o caso aqui da Trocando Ideias, como é o caso do Rio Vale, é mais fácil da gente acompanhar que as coisas são realmente verdadeiras, né? Porque faz parte da nossa comunidade. Então a gente tem como tirar essas dúvidas, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, notícias que se espalham pelo Brasil inteiro, é um pouco mais difícil, né? Porque, queira ou não queira, sempre que uma notícia ela é divulgada, tu tens que ver todos os lados, né? Então, e às vezes as pessoas dão a sua opinião dentro de um programa, mas não tem o outro lado, né? E isso realmente são as coisas que fazem com que até veículos grandes, como a Globo, como a Folha de São Paulo, acabem
contribuindo para isso, porque aí sai uma ideia de uma pessoa e essa ideia acaba sendo como uma coisa verdadeira, sem nenhuma contestação, né? Então, todas as opiniões são divulgadas, tem a ver com a sua própria realidade, né? Se eu sou uma pessoa que defende um lado, eu vou criar minha realidade, ver o meu mundo mais desse lado, vou ter meus argumentos melhores desse lado, mas o contraponto ele é sempre necessário, né? Então, o jornalista tem que cuidar isso, né? Da gente sempre botar menos opinião, né? E deixar as pessoas falar, né? Deixar aquele que estuda aquilo, né? O profissional da área, né? A gente tem que dar voz a todo mundo, então... Para que o leitor tire as suas próprias conclusões, né? Sem aquela imposição de quem está escrevendo, eu acho que é. E que nem tu perguntou, assim, né? O problema para o jornalismo é justamente que quando não acontece, quando a informação não chega corretamente nas pessoas, é isso que o Guilherme falou, né? Toda a profissão perde credibilidade, que é o fundamental para o jornalista, né? É verdade. É o fundamental, a base do jornalismo é a credibilidade que ele tem. E um pouco da crise que o jornalismo vive também, em parte, eu acho que é em função dessas informações falsas que chegam nas pessoas por causa de profissionais que, na verdade, não são profissionais, né? E que estão ali trabalhando, né? Exato. Como se fossem... Porque até o leitor, ou por exemplo em questão de TV também, quem está assistindo, não vai saber, a Luana está ali com diploma, ela realmente estudou, né, por exemplo. Exato. A pessoa não tem como saber isso e acaba... Que a pessoa quer um profissional com ética, né? Porque não necessariamente, apesar de eu ter o diploma e tudo mais, eu acho que há bons profissionais que não necessariamente têm o diploma, mas têm ética, que é o fundamental. Né? Trabalhar com seriedade, né? Exato. E na opinião de vocês, então, o que favorece esse aparecimento das notícias falsas? O que dá gás para isso? A internet é algo muito democrático, né? Ela engloba todo mundo, então às vezes todo mundo pode dar a sua opinião e a democracia permite, né, que as opiniões às vezes extremadas, ou as pessoas que não têm esse objetivo de informar, como o jornalista deve ter, façam o papel de jornalista e divulguem opiniões e ideias na internet, né? E é um dos males da democracia, mas acontece e é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver, né? O Brasil, como todo mundo sabe, não dá o valor à educação que deveria dar, né? Se a gente tivesse talvez um nível educacional melhor, mais acesso, como a gente estava, né, tendo melhoras nesse modo aí, mas porque o jornalista ele escreve tendo a ideia de que as pessoas conseguem entender o que está sendo escrito, né? Mas no momento em que tu abre um leque para que todo mundo consiga falar sobre tudo, sobre qualquer coisa, né, isso acaba fazendo com que a pessoa que vai receber a mensagem tenha que ter esse critério um pouco maior, né? Antigamente a gente não estava acostumado, a gente pegava um jornal grande, por exemplo, o Globo lá, e aquilo lá era uma verdade, a gente queria saber, mas será que é mesmo? Vou ver no jornal, né? E tinha essa credibilidade um pouco maior. Acho que hoje com a internet todo mundo acaba sendo um divulgador de notícias, né? Então a gente tem que ter esse critério, né? Saber primeiro da onde que está vindo essa informação e depois a gente fazer o filtro, né, disso, procurar outros meios e ver outras opiniões, né? Eu acho que isso que está faltando muito na gente, né? E eu acho que isso vale para todo mundo, né? Da gente poder ver a outra opinião, uma opinião diferente e não simplesmente reagir contrariamente, sim pensar no que está sendo dito, né? Nas coisas que estão sendo veiculadas e ir atrás, né? Do maior número possível de informações e confrontar aquilo, né, com a tua realidade. Acho que a questão das redes sociais torna tudo muito superficial, assim, né? E aí, então,
essa superficialidade que nem a gente comentou há pouco, né, de ler só uma chamada, né, não entrar, não acessar, não ler a matéria por inteiro. E a gente tem também essas questões, assim, é comprovado, as pessoas leem cada vez menos. Então, assim, eu já estudei isso, inclusive nas aulas da universidade, a gente já vem aprendendo que o online não adianta tu fazer um grande texto, por exemplo, as pessoas vão ler 1 ou 2 parágrafos, o restante não vai ser lido. Então, as pessoas têm cada vez mais pressa na leitura, têm cada vez mais... não se aprofundam nas coisas, fica tudo muito no superficial, né? E aí isso acaba facilitando que informações erradas, porque tu lendo um parágrafo de uma matéria, isso abre margem para tu interpretar coisas de forma errada e, né? Tanto porque, de fato, notícias falsas sempre existiram, né? Com Desde o certeza. começo da história, né? Mas a gente ouve mais falar e se discute de uns 2 anos pra cá, por exemplo, né? Então, dá pra acreditar que, de certa forma, talvez as pessoas estejam se conscientizando ou sabendo mais que aquela notícia no Facebook pode ser falsa. Não sei o que tu acha, Guilherme. Talvez as pessoas estejam se conscientizando disso e buscando mais informações agora que elas sabem que existem as notícias falsas. Eu acho que é um caminho, né? Da mesma forma como a gente não pega um jornal e tira uma opinião apenas pela capa, né? Da mesma forma como a gente assiste um jornal na televisão e tu fica esperando para ver a notícia, tu não vê apenas a escalada, já fica, né? Já tirei a minha opinião, já sei o que está acontecendo e pronto. Eu acho que a internet, ela é relativamente nova, né? É uma coisa de forma de divulgação de informação. O Facebook massificou isso, né? É uma rede social mundial, bilhões de pessoas no mundo todo. Às vezes tu tem amigos que estão em outros países, muitos em outros estados, que também vão replicando notícias, e muitas vezes tu também, pela pessoa, tu conhecer a pessoa, tu não acredita que a pessoa tenha compartilhado algo que seja mentira, né? Então, às vezes, tu vai nessa, né? Hoje em dia, um simples like já faz com que a notícia tenha um pouco mais de gás, né? Vai um pouco mais longe, né? Então, eu acho que é uma evolução que vai nos acompanhar, né? O modo como a gente usa a internet para ter as notícias. Pelo fato de ser uma coisa nova, acho que foi muito rápido, né? A gente ainda... É aquela coisa... eu vou trazer um pouco o exemplo para o futebol, que é onde eu estou trabalhando atualmente. No Brasil, a gente fala que todo mundo é treinador de futebol, né? Todo mundo dá o seu pitaco, todo mundo sabe a melhor escalação para a seleção brasileira, mas todo mundo vai criticar o técnico da seleção brasileira, que é o Tite, mas na verdade tu não estava lá no treinamento, né? Muitas vezes o jogador reserva é sempre o melhor, né? Porque ele não está jogando, né? Então, tem que botar esse, tem que botar aquele. Então, da mesma forma como eu não vou dar uma opinião, por exemplo, sobre física quântica, porque eu não sei absolutamente nada sobre isso, além do que eu vejo, o que eu consegui ler outros físicos realmente falando sobre isso, eu não vou sair tendo uma teoria sobre o universo, né? Não tem porquê. Né? Eu posso falar, eu ouvi o cientista tal falando isso, né? E eu concordo ou não concordo, né? E apesar de que às vezes tu também não tem base para concordar ou discordar, tu só pode dizer, isso é um fato, isso tá sendo discutido, né? Então eu acho que o público vai também se organizando com o tempo, né, de saber filtrar melhor essas notícias. Porque, como eu disse, é relativamente novo, né? De alguns anos atrás, nós, quando éramos crianças, não tinha isso, né? Era outra forma, era o jornal da TV, era o jornal impresso, né? Ou o rádio que a gente se informava. Hoje a gente tem uma nova forma, né? de se informar, e como tudo que é novo, a gente tem que se adaptar e tirando as coisas ruins e vendo as coisas boas. O simples fato da gente estar debatendo já é uma coisa boa, né? Com certeza as pessoas que vão ver o programa já vão ter um critério um pouco maior para ver qualquer notícia. E quando, por exemplo, se fala de uma notícia sobre um candidato, sobre um assassinato, coisas graves, sabe? Isso é ainda mais grave porque tu tem que filtrar ainda melhor, né? Porque são muitas coisas que vêm junto que tu não sabe se é ou não correto, mas a gente
todo mundo tem a sua opinião. E a facilidade de externar essa opinião hoje em dia é muito fácil, é muito grande. Qualquer opinião que tu dá no Facebook, por exemplo, tu vai atingir 500, 600 pessoas, 1.000 pessoas, até 5.000 pessoas tu pode ter de amigos lá no Facebook, né? Então eu acho que é uma evolução que nós vamos ter que passar e esses fatos, como por exemplo vai ser a eleição presidencial, vão ser coisas que vão nos mostrando, e bom da notícia é isso, né? A mentira tem perna curta, sim, né? Então, em um momento, em outro, a verdade aparece outro fato, né? E isso tudo vai se transformando. O legal disso é que não é uma coisa parada, né? Exato. É uma coisa que vai se transformando e a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Eu sou positivo nesse viés aí de achar que as pessoas vão sim aprender, mais cedo ou mais tarde, espero que seja mais cedo. Eu também. Construtora Solid tem a solução para sua obra. construtorasolid.com.br. Contato pelo 51 98139 7282. Olá, sou Paulo Moura, repórter fotográfico, coordenador das etapas do Miss Rio Grande do Sul, Minimiss Universo versão Disney e rainha da Expo Inter. E vem aí uma nova emoção. E o foco é você. Vamos estar com a nossa equipe completa na sua cidade. Você será a nossa celebridade. Vamos te entrevistar, vamos te fotografar e muito mais. Fique ligado. Sabe como? Eu sou Maria Laura, repórter no programa, blogueira, modelo e Minimiss Brasil Beleza Facial. Vou estar acompanhando Paulo Moura na sua foto e quando terminar vou te entrevistar e vai para o meu quadro do programa, Trocando Ideias com Maria Laura. Vem aí Bastidores na tua festa. Eu, Paulo Moura, estarei percorrendo o Rio Grande do Sul e com certeza com a cobertura completa na tua festa. Fotografia, filmagem, entrevista, aquele bate-papo descontraído nos bastidores. Quer saber como? Entre em contato com a nossa produção.
Mas a gente sabe que não tem como combater, né? Pelo menos por enquanto, 100% das fake news não tem como combater, né? Mas o que o jornalista pode fazer a respeito? Qual que é o nosso papel? Eu acho que principalmente apurar, né? As informações que chegam pra gente, acho que o papel do jornalista é esse. O jornalista, ele tá ali para mediar, né? A informação e o público. E nessa mediação, a função dele é verificar se tudo aquilo que está chegando, se tudo toda aquela informação que tá chegando para ele, se ela tá correta, né? Que é o principal papel do jornalista é esse, essa é a função, né? E bons jornalistas fazem isso, né? É verdade. Eu acho que a gente pode expor também, né, a questão da notícia falsa, né? De dar a notícia, por exemplo, aconteceu uma notícia falsa, né? Existem grupos que são especializados em fomentar notícias falsas por causa da sua visão política, e isso acontece em todos os lados, né? Existem, a gente pode citar alguns exemplos assim de que na internet, no caso da Marielle, foi muito grande, né? De todos os lados ali, pessoas querendo, de repente, tirar a veracidade do fato, ou tirar o objetivo, né? Mas olha só que interessante essa informação. Cientistas, né, analisaram milhares de notícias postadas nas redes sociais entre os anos de 2015 e 2017. Eles descobriram que as fake news são 70% vezes mais compartilhadas do que as notícias verdadeiras. O que você ia dizer sobre essa informação? Eu, quando pesquisei e descobri sobre isso, eu fiquei praticamente chocada. Sim. 70% mais notícias falsas do que notícia verdadeira. O que vocês acham disso? É que eu acho que elas são, como eu comentei antes, assim, as notícias falsas, elas são mais sensacionalistas, né? Elas vão pegar naquela questão, assim, que as pessoas têm um pouco de vontade de saber de coisas, assim, e eu acho que a notícia falsa, ela vai pegar naquela, às vezes numa questão particular, né, que nem no caso da Marielle, como se foi falado de questões particulares dela. Eu particularmente penso assim, não me interessa a vida particular não dela, interfere, né? Me interessa a vida política dela, quem ela era, o que ela fez, né? Mas aí vai no íntimo, assim, da pessoa, é uma fofoquinha, às vezes, né? E as pessoas gostam de ler, então acabam compartilhando mais, talvez, porque são informações não mais interessantes, no sentido de que vai me fornecer uma informação importante para mim. Acho que está muito nas pessoas, né? Elas se interessarem por coisas que de fato interessam, né? E não tanto pela vida particular ou por questões emocionais, assim, de raiva e de ódio, né? Acho que buscar também as informações, não aquilo que aguça a curiosidade, não tanto isso, assim, né? Bom, então nós sabemos que temos muito trabalho pela frente na nossa profissão. E eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso programa, que é muito bom estar debatendo sobre esse assunto, estar alertando o pessoal de casa. E parabéns pelo trabalho sério que vocês fazem. E obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, parabéns também ao programa, o assunto muito importante, a gente tem que, realmente é preciso debater isso sempre, né? A gente está no início do caminho ainda, que bom que a gente está alertando para essa parte ainda, né? É o caminho, não tem outro jeito, eu acho. Com certeza. Obrigado pelo convite. Eu também agradeço pelo convite, parabenizo o programa pela iniciativa de iniciar essa discussão, né? E acho que é por aí, é discutindo e conversando que a gente vai chegar lá onde a gente quer chegar. E esse foi o nosso programa Expressão Livre. Voltamos na semana que vem com outro tema para o debate.